don'ts. Uma coisa que eu queria ter feito ontem e eu esqueci, que eu acho que é boa praxe, dada a confusão generalizada do assunto, a complexidade das coisas, é ter dado para vocês o meu e-mail, porque, em geral, eu, se estivesse na situação de vocês, eu não faria realmente nenhuma pergunta depois da apresentação. Principalmente se a pessoa que está apresentando falar tanto tempo que sobra tempo para pergunta. Mas eu estou perfeitamente à vontade de responder pergunta por e-mail. Que eu, por exemplo, quando eu vou na palestra, normalmente eu não falo nada, eu fico inibido, depois eu vou para casa, penso várias coisas. Se eu tivesse a proteção da tela do computador, eu me permitiria criticar a pessoa que apresentou. Então, quem quiser mandar alguma coisa, comentário, de esclarecimento, bibliografia também, meu e-mail é bem fácil, é gabrielpinambato, @mac, com a maquiagem, né, mac.com. Então, assim, quem quiser, realmente não é um convite vazio, não. Realmente eu respondo. Tenho tempo livre suficiente, não sei quando, mas fazer esse tipo de coisa. E realmente, assim, acho que a apresentação de ontem ela foi mais complicada nesse sentido, porque, na verdade, estava até falando isso com o Mário agora. Eu tenho essa tendência que eu não acho que é exatamente mais didática, mas que acredito que tem um grão de verdade nisso, um grão de utilidade. Quando eu acho que assim, uma introdução, normalmente a gente introduz de uma maneira bem esquemática, de modo que a pessoa possa depois se embrenhar sozinha nas coisas. Só que, às vezes, principalmente num assunto que dá tanto trabalho para organizar, não sei se por narcisismo ou não, eu tenho a tendência de levar a coisa na direção que me interessa. Então, assim, misturo uma introdução organizada e assim, de fácil acesso com o fato de que eu estou pesquisando essas coisas ainda e não deixo de introduzir vocês aos problemas que me causam. Então, assim, fica um pouco confuso, exageradamente. Às vezes não sei se isso corresponde à experiência que vocês teriam se vocês fossem ler, de fato, a obra do Badiou, que é particularmente, assim, transparente comparado por parte da filosofia contemporânea. É difícil, é beça, mas de boa leitura. Assim. Então, só para vocês entenderem que esse aspecto do mau método se deve muito também ao fato que eu estou, assim, investido muito nessa pesquisa. Não estou falando com vocês como um professor de filosofia que conheça bem do assunto. Estou falando com vocês como um cara que está precisando estudar esse negócio para fazer coisas fora da universidade. Seja no coletivo onde eu milito, seja na clínica, eu estou estudando isso por uma razão bastante concreta. Assim. Então tem uma tendência deformadora, né, do assunto, muito por conta disso. Por outro lado, hoje eu queria tentar fazer um pouco menos disso. Assim. Amanhã eu vou fazer muito disso. Assim, porque hoje eu acho que ontem a gente fez um negócio que é pouco comum, você não vai encontrar em nenhum livro de introdução ao Álvaro Badiou esse nível de preocupação com a ontologia. Normalmente o Badiou faz uma distinção entre ontologia, que é a matemática, e meta-ontologia, que é a interpretação. A gente vai ver como esse meta aparece na obra dele, mas é uma espécie de, assim, de possibilidade de dispor de um tipo de saber que é composto por uma prática. A prática não tem acesso a esse saber diretamente, mas de um grau de separação você tem acesso a esse saber. Então, uma interpretação, você pode dar um certo sentido a tudo isso. Então, a meta-ontologia são os conceitos filosóficos, vamos falar assim, que o Badiou extrai da maneira como ele compõe essa ontologia. Então, nas introduções sobre o Badiou, você vai encontrar conceitos como esse de descrever situação, estado, sítio ambiental, evento, né, e não filtro genérico, forçamento, esses conceitos não aparecem tanto, né, nas introduções. Por outro lado, assim, eu acho que é diferente começar pela metodologia, porque depois a metodologia, como ela é uma derivação, você pode se permitir depois criticar a interpretação que o Badiou fez a partir da ontologia. Tem essa liberdade. E não precisa ser o contrário. Se você não concorda com a metodologia, você simplesmente joga fora todos esses desenvolvimentos matemáticos que não tivessem nada de interesse. Né? O próprio Badiou tenta fazer esse tipo de caminho, eu achei melhor fazer, mas que seja bem mais maçante. Né? Ontem a gente ficou naquele formalismo, discutindo história com matemática, parece um pouco fora da realidade. O que o Badiou vai apresentar com esses conceitos é bem mais restrito, bem mais assim, tem uma
função bem mais evidente de tornar inteligível processos concretos, diferentes situações na realidade, então parece bem mais assim, manejável. Mas, por outro lado, a sutileza desses conceitos é condicionada à sutileza dessa matemática. Né? Então, às vezes, onde a coisa parece simples demais, parece muito fácil recorrer ao sentido comum desses termos, como Estado, por exemplo, né? Vale a pena saber que existe esse outro lugar a partir do qual esses conceitos são pensados. E tem um intervalo entre essas duas coisas, de modo que o Badiou pode errar em dois lugares. Ele pode errar na matemática, no tipo de resultado matemático pelo qual ele se interessa, e ele pode errar na interpretação filosófica desses resultados. É bom saber, até para quem quer discordar, saber que tem mais de um lugar para não gostar dele. Da outra vez eu comecei com essa ideia de tentar tornar assim, a gente afinado com uma certa intuição, né, que eu chamei de uma experiência existencial da militância. O nome assim, é buscado para sugerir experiências ou uma espécie de processo onde o engajamento da gente com alguma coisa que é vaga ou indeterminada ou inconsistente torna essa coisa consistente. Através desse engajamento, a consistência vem depois do engajamento, e essa consistência ela não é totalmente condicionada por esse engajamento. Ou seja, essa consistência ela excede o engajamento, de modo que essa consistência pode ter uma vocação universal. Essa ideia que eu estou chamando de uma intuição da militância. Eu acho que seria interessante, por exemplo, opor talvez, ou comparar militância e ativismo, por exemplo, onde talvez a consistência de uma ação, uma pessoa que se engaja em uma ação, aquela ação tem a duração daquela atividade. A militância tem uma relação diferente com a duração, com a continuidade, do que o ativismo, talvez. Né? O próprio ismo da coisa parece uma necessidade de continuar em total atividade, senão a consistência daquilo que você está fazendo vai embora junto com você. É uma espécie de uma coisa mais compulsiva, talvez, no ativismo, que a militância, a princípio, não precisaria ter. Mas, enfim, achei um caminho interessante para se pensar várias noções que podem sair dali. Mas hoje é essencial, porque eu acho que vai recortar toda a apresentação, o climão que a gente deveria criar em torno de uma outra ideia, que é a diferença entre compor e dispor de um pensamento. Essa ideia não existe explicitamente assim no Badiou, você não vai encontrar essa divisão, mas eu acho que é uma divisão que expõe bastante uma operação para a qual ele retorna o tempo todo, assim, torna bem mais assim, palatável o caráter meio polêmico, meio extemporâneo de algumas formulações dele. Ontem a gente viu que o Badiou ele tenta recuperar uma certa tradição filosófica a partir de grandes críticas modernas, né? No campo da filosofia, mas também do pensamento em geral. E eu queria propor para vocês assim, que a gente poderia fazer 4 etapas nesse trajeto, assim, se a gente fosse reconstruir isso do ponto de vista do problema do pensamento. Né? Assim, a teoria do pensamento que você vai encontrar no Parmênides, aquele famoso o ser e o pensar são o mesmo, né? De modo que o ser é e o não ser não é, na medida em que o não ser, se eu pudesse pensá-lo, ele seria. Então o pensamento está carregado de ser, só pode pensar o que é o ser. Se eu pudesse pensar alguma coisa que teoricamente não é, essa coisa sendo pensada, em alguma medida seria. Então tem uma espécie de unidade direta entre o ser e o pensar. O Freud, para muita gente, é talvez assim, o cara que primeiro vai introduzir assim, alguns filósofos como o Zizek e alguns discípulos do Zizek, como eu, acham que não é o Freud que inventou uma outra coisa, mas, e sim o Hegel, mas a princípio o Freud talvez seja assim, o pensador mais emblemático da ideia de que o pensamento tem uma espécie de disjunção com o ser. Né? A ideia de que isso pensa, e não o ser pensa, né? É uma ideia essencialmente freudiana, de fato, desenvolvida pelo Freud de uma maneira essencial para a psicanálise. A hipótese do inconsciente acho que poderia ser, o próprio Lacan reformula dessa maneira, como um enunciado, né? Um princípio que diz que isso pensa. Né? Não o eu, não o outro, mas isso, outra coisa. O Lacan depois ele reformula isso de uma maneira que, enfim, a partir do Descartes, tentando mostrar essa disjunção em termos que tem mais, assim, respondendo à tradição filosófica, talvez, né? Onde ele traduz isso como uma cisão. E ele tem essa famosa formulação, né? De lá onde eu sou, eu não penso, de lá onde eu penso, eu não sou. Né? O isso sendo essa divisão, de modo que onde você está pensando, você não é o que você pensa.
que onde você pensa, você não é. Eu queria propor que essa lógica da composição e da disposição, que eu acho que é essencial para o Badiou, ela não vai retomar o Parmênides como se o Freud e o Lacan não tivessem acontecido. Ela vai retomar o Parmênides depois deles, vai retomar mais o Platão, assim, né, que é realmente quem vai extrair do Parmênides uma teoria dessa relação entre o ser e pensar puro, mas ele vai retomar dessa maneira, onde lá onde o ser pensa, eu não penso. E lá onde eu penso, o ser não pensa. Uma maneira de pensar isso é dizer assim, ali onde o meu ser compõe um pensamento, onde eu participo da composição de um pensamento, eu não tenho acesso ao pensamento do qual eu faço parte. Lembra que no engajamento que a gente estava falando, nessa ideia de engajamento militante, você compõe um pensamento racional. O seu engajamento faz parte daquilo que torna consistente o ser de uma verdade, como o Badiou fala. Então, lá onde você compõe um pensamento, você não tem acesso à disposição, você não tem à sua disposição o pensamento que você compõe. E lá onde você tem acesso a esse pensamento, você não está compondo com esse pensamento. Então tem uma cisão lacaniana preservada, mas ela é reintroduzida na relação entre o ser e o pensar, sem ter que ter um terceiro termo formalizado como isso, digamos assim, né? Uma espécie de generalização, ou eu acho que assim, torna mais ambivalente a teoria freudiana. Porque o isso pensa, ele pensa sempre contrário, né? O inconsciente, ele pensa assim, ele basicamente atrapalha muito a nossa vida. Assim, ninguém teve uma ideia incrível inconsciente, né? Você tem o pensamento inconsciente atrapalha o ideal, mas ele não compõe uma ideia, né? A teoria badiouiana, ela respeita a afirmação do inconsciente, ela é condicionada pela hipótese do inconsciente, ou seja, ela afirma que o inconsciente existiu como se fosse sendo uma das condições da filosofia, como a gente viu ontem, mas daí ele tira uma tese mais geral, que é que a gente não pode afirmar de antemão que tudo que é pensado sem a nossa participação, sem estar disposto a nós, sem estar apresentado à consciência, só tem um caráter disruptivo, de interrupção das representações, pode também ser um pensamento que compõe outra coisa, né? Então, assim, eu vou tentar introduzir lá na frente como essa distinção, essa ambivalência, ela vai girar em torno da diferença entre o ideal e a ideia. O ideal é quando aquilo que o isso pensa, a relação que ele tem com o ideal é só de disrupção, interrupção do ideal, interrupção da identificação. Ali onde o ser pensa, você não tem o que interrompe o ideal não é simplesmente um corte, é uma ideia, é a possibilidade de uma outra coisa, não é simplesmente, como no caso do desejo, outra coisa sem conteúdo nenhum. Então, assim, eu proponho essa formulação assim como uma introdução novamente, assim, né? O pensamento daquilo que é tornado consistente com o nosso engajamento não é o pensamento do qual dispomos, é o pensamento que compomos. Então você compõe o pensamento, você se incorpora, como a gente vai ver, é o conceito, num corpo que é suporte desse pensamento, mas o ponto de síntese, o ponto de vista de onde você pode dispor desse pensamento não é a consciência. Essa ideia você vai encontrar no Hegel perfeitamente bem disposta, de uma maneira que talvez seja um pouco menos materialista, ou incomode alguns materialistas, onde parece que o espírito vai pensando através da gente. A gente não pensa o que o espírito pensa, né? É um engano muito engraçado de quem lê a fenomenologia do espírito, achando que ela é a apresentação do espírito para nós, o fenômeno do espírito. Não é. É o fenômeno visto do ponto de vista do espírito, né? É a história da construção de um ponto de vista. Não é a história de como vários pontos de vista vão introduzindo na nossa cabeça consciente o que é o espírito, né? E no ponto final eu estou consciente do espírito, né? Quando perguntado que tipo de idealista ele era, o Hegel falava que ele era um idealista absoluto. Quer dizer que para ele esse ponto do ideal, da ideia, não se dissolve na matéria. Dentro do mundo material pode ter um ponto, que é uma abstração, que serve como não tanto um conteúdo que você dispõe, mas um ponto de vista de onde a realidade é composta para ele, né? É uma coisa um pouco diferente. Eu acho que o Badiou continua essa discussão, mas ele inclui aí uma coisa que na filosofia hegeliana, que é escrita de um outro ponto de vista, com outra preocupação, não é tão central, que é justamente o problema, como a gente falou outra vez, da militância, o lugar onde a contingência permite que você decida se você quer se engajar ou não com uma coisa. Tem estudos muito bons de badioianos, hegelianos, que gostam do Badiou e que se sentiram convocados a
investigar se esse lugar existe no Hegel ou não. Se a teoria hegeliana da história ela não dá lugar para o engajamento, para a contingência, ou se ela dá. E eu acho que os melhores estudos são aqueles que mostraram que isso não é contraditório com o Hegel, isso não era um objeto, de fato, da filosofia dele. Então, mas dessa consequência aqui vai sair um ponto que é essencial para tudo que a gente vai ver. Dessa divisão entre a composição e a disposição de um pensamento, vai sair o fato que o suporte do pensamento, do qual dispomos individualmente, ou seja, aquilo que eu individualmente posso apreender, né, o suporte desse pensamento, que sou eu individualmente, não é o suporte do pensamento que eu componho. Então, assim, se eu estou compondo um elemento, parte de uma composição, eu não sou, digamos assim, o ponto de vista para o qual esse pensamento é disposto, ou ele não está acessível a mim. Então, vai ter uma diferença entre por exemplo, o pensamento do artista que está fazendo arte e o pensamento artístico. Porque quando a gente pergunta quem pensa na arte, no Badiou, quem pensa na arte não é o artista, é uma configuração de obra de arte, materialmente dispostas, uma espécie de disposição configural de uma forma, de um trajeto experimental de uma forma. Isso é um pensamento, né? Não é um pensamento acabado, não é um pensamento, o pensamento, mas é um pensamento. O artista não necessariamente sabe o que ele faz, isso é totalmente secundário. Mas o mesmo vale para a ciência, para o amor e para a política. Para o Badiou, o sujeito, o amor, o pensamento amoroso não é o pensamento que está na sua cabeça. É o casal, não sei, o arranjo amoroso que for, na materialidade da história desse arranjo, entendeu? Na história ali, as diferentes formas de esse casal estar junto, o plano que se faz, dá certo, não dá certo. Isso aí é o pensamento amoroso, não é a maneira como isso é disposta para você. Um fragmento disso pode estar na sua cabeça, mas isso é secundário. Então, uma teoria do pensamento sem pensador, no certo sentido, né? É claro que a gente vai ver que a filosofia ela vai ser justamente a tentativa de introduzir um pensador à altura desses pensamentos. Sempre a posteriori, também como Hegel, né? Aquela ideia de primeiro, que a coruja de Minerva, o saber vem depois, né, do acontecimento. Isso é perfeitamente preservado aqui. Isso é essencial. O Badiou não é que você sabe o que você está fazendo enquanto você está fazendo. Né? Esse pensamento que está em jogo ali naquela prática, ele só vai estar acessível a posteriori e às vezes nem de dentro da própria prática. Às vezes só vai estar acessível nesse ponto de vista da filosofia, onde você se pergunta, afinal, o que acontece na política? Né? Pode ser uma coisa por essa via. É o primeiro problema para uma certa teoria, inclusive na política. Por exemplo, a gente vai enxergar isso mais em detalhes, mas, por exemplo, a unidade da teoria e da prática, né, o conceito mais simples de praxis que a gente encontra, ele às vezes pressupõe uma teoria do pensamento, onde há uma espécie de... Você tem uma teoria e você aplica essa teoria, porque a teoria é uma espécie de disposição do pensamento, e a prática é onde você compõe esse pensamento, e esses dois lados da coisa têm que estar mais ou menos atrelados. Não tem uma disjunção entre essas duas coisas. Como para o Badiou o pensamento, acho que a gente já viu isso um pouco, mas a gente pode retomar, está ligado à produção de uma indiferença, como a gente falou, de uma coisa que é comum, não porque ela é positivamente comum, mas porque ela é indiferente a todos os múltiplos de uma situação, ela vai, assim, tornando legível o que é indiferente a todos os detalhes daquela situação, portanto concerne a todo mundo. Essa produção de indiferença, ela faz uma espécie de unidade negativa da teoria prática. Tem uma citação dele aqui, está em inglês, mas ele fala assim: eu chamo pensamento a unidade não dialética ou inseparável da teoria e da prática. Aí ele fala assim, para entender tal unidade, o caso mais simples é da ciência. Na física existem teorias, conceitos e formas matemáticas, e existe também o aparato técnico e experimentos. Mas física, como um pensamento, não separa os dois. Um texto de Galileu ou Einstein circula entre conceitos, matemática e experimentos, e essa circulação é o movimento de um pensamento único. Então não é o Einstein que pensa. Quem pensa é a circulação de alguma coisa que pode se preservar entre a teoria e a prática. Ora, como para o Badiou que se preserva, assim, teoria totalmente heterogênea da prática. O que é igual aos dois? Nada é igual aos dois. Esse nada, essa referência a uma coisa indiferente, não tem conteúdo, você tenta circundar por um lugar, tenta circundar por outro, isso é o que circula de maneira não dialética. Não é que o fracasso de uma coisa dá origem a um experimento, dá origem, né? Não é um fracasso que produz, a negação que produz uma outra afirmação. É a afirmação de uma coisa que não tem conteúdo nenhum. Mas
Isso vai se esclarecer um pouco mais à frente. Eu acho que a versão complexa disso aí, assim, se você quisesse entender como é que isso se dá, no final das contas, é uma espécie de inversão que o Badiou vai propor no Platão. Assim. Se a gente tem no Marx uma espécie de inversão do Hegel, no Badiou a gente tem uma espécie de inversão do Platão, onde, em vez de você ter as formas ideais que unificam fora do mundo, na eternidade, e as situações são múltiplas, e elas são contadas por um, elas são unificadas do ponto de vista da eternidade, para o Badiou, o que a gente tem é uma teoria do pensamento, é a produção do formalismo dentro da realidade. Como a gente falou, por exemplo, você tem uma situação complexa, você tem um casal, é uma espécie de produção de uma forma, que é composta da vida dessa pessoa. Do ponto de vista dessa forma, a situação inteira é inteligível de uma nova maneira. Mas essa forma ela existe na realidade, ela não existe fora, não é um ideal. Então, se normalmente está acostumado a pensar numa forma em cima, na realidade embaixo, o Badiou está interessado nas práticas que têm uma relação com o formalismo. Ou seja, o formalismo, a gente vai daqui a pouco ver a diferença em dois tipos de teoria da forma. O formalismo, para o Badiou, o conceito mais geral de formalismo é justamente a produção de certas abstrações, de tornar-se indiferente a certos elementos. Ora, na medida em que o casal vai se tornando indiferente a uma série de coisas, por exemplo, diferente à classe social, a idade, tornando indiferente à nacionalidade, à cultura, é possível uma vida onde essas coisas não importam tanto assim. Né? Não é isso que vai definir quem você vai estar, por exemplo. Do ponto de vista desse formalismo, a situação pode ser vista de outra forma. Então você vê que esse ponto de vista ele foi construído materialmente através de uma prática, mas ele é dentro da realidade o lugar de onde você vê a situação de uma outra forma. Né? Isso é um pensamento, pode ver. Então é interessante você ver que a forma é uma forma prática, né? No sentido de que é concretamente localizada, ela não está fora do tempo e do espaço, ela acaba. Né? A diferença interessante, uma espécie de teoria mais assim, cultural, das formas de vida, é porque o Badiou preserva com isso, do mesmo modo que o Marx, em certo sentido, preserva também, na transformação dessa inversão, ele preserva a ideia de eternidade. Porque para ele, como essa forma ela produz indiferença, ela produz uma espécie de descolamento localizado das particularidades daquele mundo, ora, estar engajado com uma coisa dessa é justamente não pertencer muito bem à sua situação. De modo que numa outra situação, numa outra realidade, num outro momento histórico, alguém que não pertença também à sua situação vai, de certa maneira, estar ocupando o mesmo lugar que você estava ocupando naquela época. Então, quando, sei lá, a revolta de Espartacus lá, eles liberam os escravos decidem fazer uma coisa que não era para eles fazerem de acordo com aquela situação e que era impensável. Eles produzem uma certa indiferença em relação ao lugar deles naquela situação. Eles não produzem uma diferença. Não é um enunciado do tipo, nós somos tal coisa. Nós não precisamos voltar para casa depois da batalha, sei lá de onde. Essa transformação, a produção de tem indiferença, é o que permite que, sei lá, anos depois, a gente olhe para um movimento no Haiti, onde os escravos decidem também se libertar em relação a colonizadores franceses e chamar um movimento de espartaquismo negro. Por que o termo espartaquismo pode ser usado aqui e lá? Né? Não é uma eternidade positiva, onde a mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui. Mas é porque ali há uma separação da própria cultura, uma espécie de separação das particularidades, sem conteúdo. Não é que você pode afirmar categoricamente que aquelas coisas são a mesma. São duas manifestações de uma mesma coisa. Mas você não pode negar, porque não tem uma particularidade para dizer que elas são diferentes. Elas são juntas por indiferença, não juntas por uma diferença específica. É claro que nada vai poder ser igual uma revolta de escravos no Haiti em 1800 e lá os Espartacus, aquela galera. Não vai ter nada igual. Nada é igual nesses dois mundos. A ideia de que a história se repete nesse sentido é um grande absurdo. Por outro lado, nada vai permitir você dizer que não há algo de igual, na medida em que os dois formalismos que estão em jogo, duas maneiras de se organizar, que partem da ascensão de uma coisa que é indiscernível de dentro daquela situação, vão sempre deixar em aberto essa possibilidade que você considere você também se engajando. Por isso, por exemplo, em 1900 e pouco, como os espartaquistas vermelhos, lá como é que era chamado, a Rosa Luxemburgo, a galera lá, você também, de maneira engajada, dizer, não, essas coisas são a mesma coisa. Nem a gente falou ontem, como um princípio que você afirma e tira as consequências. Não vai aparecer uma contradição. Porque como é uma equivalência feita pela indiferença, nunca vai se produzir uma diferença que vai separá-la. Então é uma espécie de eternidade negativa. Então é interessante que ele consegue inverter o Platão,
transformar uma teoria que é totalmente imanente, mas preserva uma espécie de transcendência negativa, né? Uma espécie de materialismo transcendental. Pois bem, isso aí eu acho que essa ideia geral, então, essa teoria do pensamento aí, né, ela vai ser importante para a gente acompanhar o que o Badiou vai chamar de pensamento político. Só de pensar essa formulação, pensamento político, a partir dessa concepção de pensamento, você já vê que o pensamento político, o que é fazer política, vai ter que ser um pouco diferente do que, por exemplo, caminhar em direção a uma coisa que você conhece muito bem, né? Ou lutar contra alguém específico, algo assim. Mas...